Agora que a gente já tem o Chakra UI instalado na nossa aplicação, aqui em Package.js, a gente pode ver que em Dependency a gente já tem os 3 pacotes para a gente utilizar essa interface de estilos. A gente vai ter como base a nossa aplicação, que é a lucasnime.demo.vercel.app. Essa é a aplicação que a gente quer chegar. Então, essa tela inicial que a gente está vendo, nós vamos começar a implementação dela. Para isso, eu vou criar uma pastinha aqui na raiz, chamada Components. Vou criar também uma pasta chamada Utils. Essa pasta Utils, por enquanto, a gente não vai utilizar, mas eu já vou deixar ela criada, porque tem uma configuração que a gente faz, pelo menos eu faço em todo projeto que eu vou desenvolver, que é a parte de Absolute Paths. O que é isso? A gente tem aqui, quando a gente faz uma importação de um arquivo, por exemplo, nessa tela inicial, eu estou fazendo a importação do usealf. Esse usealf, ele está num diretório, uma pasta, que está no mesmo nível da pages, onde está o meu arquivo index.js. Então, eu tenho a pages, onde é esse arquivo aqui que a gente está vendo, e eu tenho a pasta hooks, que ela está no mesmo diretório, no mesmo nível do diretório de pages. A gente, para acessar o diretório acima, para a gente voltar para a pasta de cima, a gente usa os 2 pontos. O Absolute Path, a gente economiza muito isso. Então, quando a gente está num nível muito mais abaixo, por exemplo, pages, eu tenho teste, dentro de teste eu tenho teste 1 e por aí vai, a gente tem que começar a navegar a um nível muito mais profundo, né? Então, a gente usa 2 pontos, barra e por aí vai. Isso pode acabar complicando um pouco até a gente localizar, fica um pouco confuso. Para isso, para a gente substituir algo que seja mais simples, então toda vez que eu quero acessar a pasta hooks, independente do nível que eu estou, eu quero colocar src na frente e usar o nome da pasta aqui que está dentro da minha raiz. Para fazer isso, eu vou criar aqui dentro do meu projeto, na raiz, um arquivo chamado jsconfig.json. Esse arquivo eu vou configurar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui dentro algumas informações, por exemplo, deixa eu identar aqui. O base URL da minha aplicação eu coloquei ponto, que eu quero navegar na raiz, e quando eu tiver uma pasta chamada Components e tudo que está dentro dessa pasta, eu vou acessar com src barra components barra asterisco. E assim eu faço um mapeamento para todas as pastas que eu tenho aqui dentro da minha aplicação. Se eu fosse criar uma pasta aqui na raiz, por exemplo, na pasta Database, se eu fosse criar aqui, eu tenho que lembrar de vir aqui nesse repositório e adicionar também esse Database. Então, eu faço esse mapeamento também. E assim por diante. Então, todas as pastas que eu for instalar dentro da minha aplicação, eu faço mapeamento para eu utilizar o Absolute Path. Então, tendo esse arquivo jsconfig, feito essa configuração, eu vou até parar a execução da minha aplicação aqui. Eu posso usar, ao invés de 2 pontos, eu posso usar src. Então, todos os pontos a gente vai corrigindo aos poucos. A gente vai corrigindo aqui a nossa aplicação aos poucos, mas todos os pontos que a gente tem, esse 2 pontos, barra, a gente pode substituir agora por Absolute Path. Então, essa é uma configuração que a gente faz em toda a aplicação. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação é o seguinte. Essa aplicação já está publicada, que é a demo, é oficial, mas a gente tem a que a gente está em desenvolvimento. Então, acessando aqui o site da Vercel, dentro aqui da minha aplicação, que é o lucasnime, eu já tenho o meu endereço, que é lucasnime.vercel.app. Então, essa aplicação, nós vamos, ao final da nossa série, chegar a esse mesmo resultado. Então, nesse momento, a gente tem essa aplicação dessa forma. E a gente está acessando através de lucasnime.vercel.app. Esse endereço é gerado de forma gratuita e de forma que a própria Vercel sugere para a gente. Esse endereço, se eu quiser customizar, por exemplo, eu quero que seja, ao invés de lucasnime.vercel, seja lucasnime.io. Tá? Esse domínio eu tenho que ter registrado. Pode ser dentro da Vercel ou pode ser de outro lugar. Então, aqui na minha conta, eu cliquei aqui no meu nome, eu tenho um menuzinho chamado Domains. Esse menu Domains, eu comprei esse domínio, lucasnime.io. Então, quem gerencia esse meu domínio é a Vercel. Eu posso clicar aqui em Buy, posso procurar um domínio, por exemplo, lucasnime demo, aí aqui ele dá as sugestões
do meu endereço, do meu domínio. .io, ele custa $50. Então, esse foi o único custo que eu tive aqui dentro da aplicação. Eu poderia ter a minha aplicação desenvolvida 100% gratuita? Sim, mas daí eu teria que utilizar esse domínio que foi gerado aqui de forma randômica para mim. Agora, se eu quero ter um domínio customizado, eu venho aqui e compro. Eu já comprei o meu domínio, então lucasnime.io não vai estar disponível. Se você pesquisar aí também não vai conseguir, porque esse domínio já está registrado aqui na minha conta. Aí agora eu volto para dentro do meu projeto Lucas Nime. Eu posso vir aqui agora em Settings. Tem esse segundo menu aqui na lateral, Domains. Aqui dentro de Domains, o único domínio que eu tenho customizado aqui é o lucasnime.vercel.app. É justamente esse que eu estou acessando. Se eu quero customizar, como o meu domínio já está dentro da Vercel, olha a facilidade que é. Eu vou pôr lucasnime.io e vou pôr aqui, ó, Add. Ele está checando algumas configurações, ele já verificou, ele viu que o meu domínio está dentro da Vercel, é a mesma conta, é o mesmo proprietário, ele já fez essa validação. Se você tem um domínio, talvez na GoDaddy ou em outro provedor, você vai ter que realizar algumas configurações que ele vai sugerir aqui também. Mas aqui já está tudo funcionando. Agora, se eu acessar esse domínio, lucasnime.io, eu tenho o mesmo resultado de lucasnime.vercel.app. Então, a gente pode até passar a utilizar esse domínio agora. Lembrando que é um domínio customizado e totalmente opcional. Agora, nessa parte de estilização aqui da minha tela inicial, o que a gente pode fazer? Acessando aqui a minha aplicação, ou a aplicação já final, eu tenho aqui uma top bar e eu tenho o restante da minha página. A minha top bar está fixa, a gente pode ver, né? A position dela é fixed, então meu conteúdo não mexe, mesmo eu tendo um scroll bar na minha página. E aqui eu tenho duas seções, basicamente, na verdade 3. Eu tenho essa aqui que a gente pode chamar de cover, que é as informações iniciais da nossa tela com essas informações aqui de tecnologias. Eu tenho esse segundo bloco, que são as séries, e eu tenho um rodapé. Lembrando que é o seguinte, se eu clicar aqui em séries, o que vocês podem ver? A minha top bar ela não mudou, ela continua a mesma top bar. E como no Next a gente tem páginas que são renderizadas, separadas, o que vai acontecer? Eu vou criar, ao invés de eu criar em todas as páginas que eu tenho, eu criar essa top bar, eu vou criar um componente, então eu vou vir aqui dentro de Components, dar um New File, layout.js. Esse componente que a gente vai estar criando aqui agora vai ser um componente que vai estar presente em todas as nossas páginas. Então, o que eu posso fazer aqui? Function, layout, vai receber alguma coisa e eu vou dar um return div. Vou salvar aqui, ele já vai ajustar para mim. Então, export default layout. E aqui em cima, eu vou colocar o seguinte. Eu vou vir aqui, colocar uma div, layout padrão. Então, todas as páginas vão herdar esse layout. Colocou aqui layout padrão. Posso receber aqui o children. Eu posso renderizar aqui, posso colocar aqui 2 pontos, children. Certo? Então, eu tenho esse layout. Agora, eu posso vir aqui na index e importar esse layout. Import layout. E a gente já utiliza agora o absolute path que a gente configurou. Então, from, eu venho aqui, src, barra, components, barra, vem aqui, layout. Agora, eu pego esse layout e substituo por isso daqui. Vou salvar. Esse box aqui eu não estou utilizando mais, nem esse use alpha por enquanto. Então, vou deixar comentado isso aqui e comentado isso daqui. Vou dar um npm run dev para a gente acessar e ver como está ficando isso daqui. Ele gerou aqui o localhost 3000. Ele deu um erro aqui, src, porque eu coloquei duplicado. Então, vou salvar e já faz essa correção. Então, layout padrão, aprenda a programação direto ao ponto. Então, todas as páginas que a gente criar e importar esse componente, já vai vir esse layout padrão. E a gente vai substituir agora esse layout padrão por uma top bar. Então, ao invés de eu colocar minha top bar aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um new file, topbar.js. Então, vem aqui ao function, topbar, return, colocar uma div em branco, export default
top bar. Salvo aqui, ele já ajusta para mim. E aqui eu vou importar a minha top bar. Import top bar from. Aí aqui eu não preciso usar o absolute path, eu simplesmente ponto barra top bar. Que aqui é bem simples de acessar aquele meu conteúdo. Então, eu vou vir aqui e colocar a minha top bar. Agora, além de layout padrão, eu tenho uma top bar. Então, uma div vazia vai continuar o mesmo layout aqui. Aqui, para o meu layout, o que nós vamos fazer? Eu tenho um fundo, que é esse fundo aqui, deixa eu inspecionar e pegar essa cor desse fundo. Então, o fundo da minha aplicação, eu vou deixar, vamos voltar aqui para layout, eu vou deixar aqui, ó, const bg color. Eu vou deixar essa cor que salva, que é o fundo da minha aplicação, que eu vou aplicar aqui. Ao invés da div, eu vou usar um box, que o box também ele é do Chakra UI, eu já fiz a importação dele aqui automática. Esse box, como a gente pode ver aqui na documentação, ele é uma div, a gente já falou sobre isso. E eu tenho algumas configurações que eu posso aplicar aqui. Uma delas é o background color. Então aqui, ó, ao invés de BG, essa cor, eu vou colocar assim, ó, BG color. Eu poderia colocar só BG também. BG color. Vou pegar aquela cor ali de cima. E eu vou pôr um min height, né, que é o mínimo de altura. A gente coloca como min h. Eu vou colocar de 100 VH, tá? 100 view height, que é o mínimo que eu vou colocar, é o tamanho que está aparecendo da minha tela. Se eu voltar aqui agora para o localhost, ele já está com esse fundo cinza, que é o que a gente quer. Agora, para minha top bar, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, tá? Eu vou const bg também, bg color. Eu vou colocar o fundo branco, porque a nossa top bar, a gente pode ver que a nossa top bar, ela tem um fundo branco. A nossa aplicação tem cinza, mas a top bar tem um fundo branco. E eu também tenho que pegar a cor da fonte. Ela não é simplesmente preta, é um cinza mais escuro. Eu vou copiar essa cor aqui da nossa aplicação. Então eu vou pôr assim, ó, const color vai receber esse valor aqui. E eu vou colocar const border color vai receber um cinza. A gente pode ver que na aplicação a gente tem uma borda aqui cinza, diferenciando aqui da top bar para o conteúdo de baixo. Então eu coloquei aqui, ó, DDD, que é a nossa borda. Aqui no meu return eu vou utilizar um flex. O flex é simplesmente eu utilizar uma div já com um display flex do meu CSS. Ah lá, flex, ele é um box, e o box é uma div com um display flex. Então é bem simples de utilizar. Eu vou copiar isso daqui, eu venho aqui em cima. Eu não vou utilizar esse spacer aqui, e ao invés de usar uma div, eu vou utilizar um flex. Então aqui eu vou colocar um teste, tá? No meu top bar. Na verdade eu vou colocar lucasnime.io. Nesse flex eu tenho diversas propriedades que eu posso passar. Então eu vou colocar aqui primeiro bg color, bg color, que é esse FFF, cor branca. Eu vou colocar aqui um color, que ele vai ser o color. E a minha borda, que eu vou colocar border, na verdade border bottom, que eu quero só o bottom. Vamos colocar aqui um px solid. Aí eu vou colocar aqui agora $, abre chaves, border color. Então, vou salvar, vamos ver o que a gente já tem aqui. Vamos ver no localhost. Bom, já tem ali a minha borda, já está branco. Agora a gente vai começar a ajustar o posicionamento e o alinhamento dessas informações. Aqui eu posso colocar também um width, então o width, ou simplesmente W. Eu vou colocar assim, ó, full, que ele já vai entender que ele tem que aplicar 100%. Eu vou colocar um position, que vai ser fixed, e um z-index também, porque eu quero que minha top bar sempre fique em cima de qualquer outro conteúdo. O único que ele não vai ficar em cima é de um modal. Eu vou colocar aqui agora com 99999, por exemplo. Vou salvar. Já tenho isso. Você pode ver que o conteúdo anterior, ele sumiu, mas ele, na verdade, não sumiu. Ele está debaixo dessa top bar, tá? Porque eu coloquei a position fixed. Então, o conteúdo estava assim, ele foi para debaixo da top bar. Agora, como que a gente vai fazer para esse conteúdo? Deixa eu fechar um pouco disso aqui, que a gente não vai estar utilizando.
Como que eu vou fazer para esse conteúdo aqui ficar centralizado? Então eu vou utilizar, eu tenho aqui o meu Flex, que tem essas propriedades que eu posso estar utilizando. Primeira coisa que eu vou fazer, Align Itens. Então, ao invés de colocar isso, eu vou colocar um outro componente Flex. E vou subir essa informação aqui. Então aqui eu vou colocar o Flex Direction, eu não preciso mudar, porque ele automaticamente é row, então ele vai fazer esse efeito aqui. Eu vou pôr um Align Itens, Center, e eu vou colocar também um Justify Content para separar esses dois blocos, tudo que fica para a esquerda e para a direita, ou para a esquerda e direita aí, na visão de vocês. Vou colocar Justify Content, Space Between. Salvando isso aqui agora, o que a gente vai ter? Ele vai continuar ali, simplesmente porque eu não aumentei meu tamanho e ele está alinhado, e o Space Between porque eu não tenho nada aqui do outro lado. Se eu tivesse o Space Between, olha o que ele vai fazer. Se eu colocar aqui um box e passar isso aqui para um box e colocar um outro box que é login, olha o que ele vai fazer. Ah, box não está declarado. Então vou vir aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai continuar um registro ao lado do outro. Então, Lucas Nime, login. Eu preciso definir um tamanho, para ele saber qual que é o meu tamanho. Por enquanto, ele está ocupando o tamanho que esses dois elementos representam. Então, eu vou colocar um width, aqui full, a gente salva. Ele automaticamente foi lá para a direita, só que vocês podem perceber que a minha aplicação ela tem um container. O meu display é desse tamanho e ela ocupa esse tamanho, que é um pouco mais para o centro, né, que a gente pode ver aqui. Então, ao invés de eu colocar W full, eu vou colocar W full e um max W, que é o max width, de 1200 px. Coloquei, ele ficou assim porque ele veio para a esquerda e ocupou os 1200. Agora eu posso ajustar isso da seguinte forma, colocando um margem 0 alto. Colocando um margem 0 alto, ocupou. Agora a gente começa a trabalhar o espaçamento. Vou deixar aqui também uma altura de 60 pixels, então um height de 60 pixels, e a gente vai trabalhar agora o padding. Então eu posso colocar aqui um pad top, então PT, padding top, de 4, eu vou estar explicando isso, e um pad bottom de 4 também. A gente pode ver que o Lucas Nime ele está um pouco mais para a esquerda do que a minha aplicação. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que está um pouco mais para a esquerda. Para a gente jogar ele, eu vou utilizar um pad. Eu poderia pôr pad left e um pad right, mas se eu colocar um PX, ele é o eixo X, então ele vai fazer o pad tanto do left quanto do right, da esquerda e direita. Então eu ponho um PX, vou colocar aqui de 8. Então eu salvo. Vocês podem ver que agora eles estão na mesma posição. Só que a gente tem um conceito também de responsividade. Então quando eu estiver acessando essa mesma aplicação em um dispositivo que seja menor, eu quero que o meu pad seja de 4 posições. Então aqui eu coloquei o meu PX de 8, eu quero que seja de 4. Esses valores eu vou mostrar para vocês, mas a gente vai colocar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui uma chaves, colocar aqui um array, eu quero 4 e 8. Então, quando for uma resolução menor, ele vai ocupar 4 posições, quando for uma posição maior, ele ocupa 6 posições no meu pad, tanto na esquerda quanto na direita. Eu vou salvar, vou deixar assim, só para funcionar, e agora a gente vai entender um pouco dessa responsividade. Aqui, no Chakra UI, na parte de documentação, no menu aqui vocês vão procurar por Responsive Styles. Aqui um pouco mais para baixo, a gente tem esse grupo. O Chakra UI, ele trabalha a responsividade com o Media Query, que é o que o CSS utiliza, e como que a gente sabe o que é SM, o que é MD, o que é LG e o que é XL. SM é Small, MD Medium, LG Large e XL Extra Large. Então são tamanhos de display. Então quando eu estou acessando através de um smartphone, ele acessa por SM, ele identifica que o meu display tem SM. Então aqui o SM é 30 EM, isso é uma unidade relativa.
Esse EM, ele trabalha como base font size da minha aplicação. Então, o font size da minha aplicação, o padrão é 16, então é 16 vezes 30. Ele representa 480 pixels. Então, SM 480 pixels. E por aí em diante. Então, 48 vezes 16, 62 vezes 16 e 80 vezes 16. Então, quando eu quero trabalhar a parte responsiva da minha aplicação, eu estou falando o quê? Que SM vai ser 4 e MD vai ser 8. Então, MD para cima vai representar 8. Como eu não informei nada aqui, ele repete o 8. Então, eu não preciso colocar nem MD e nem SM. Então, a gente vai colocar aqui 8. Eu posso inspecionar o meu código e a gente pode ver que ele fez um espaçamento aqui. Ó, ele deu um padding inline. Então, se eu passar o mouse aqui, aquele verdezinho já é o pad que a gente deu. Só que esse 8 ele pode ser um pouco confuso para a gente. Então, o que significa 4? O que significa 8? Na documentação, vamos voltar aqui para a documentação do Chakra. Logo mais abaixo aqui tem Default Theme. Esse Default Theme, se você vier aqui na seção de Spacing, ele trabalha da seguinte forma. Quando eu coloco 4, ele utiliza um rem. E também é uma unidade relativa. Então, se a gente coloca um rem, significa 1 vezes 16. Então, 16 pixels. Então, quando eu tiver um dispositivo móvel, mobile, um smartphone, ele vai trabalhar com 16 pixels, porque eu estou setando aqui 4. Então, o outro parâmetro que eu passei foi 8. Então, ele utiliza 2 rem, que é 32 pixels. Então, se eu voltar aqui agora na nossa aplicação, eu estou inspecionando esse elemento aqui. Deixa eu desmarcar tudo. Se eu colocar aqui um padding left de 32px, ele vai fazer o mesmo efeito. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui agora. Ele continua a mesma coisa. Então, ao invés de eu colocar... Eu poderia colocar aqui 32 pixels? Sim. A gente trabalha nessas unidades que qualquer coisa que a gente mudar, se eu mudar o tamanho da minha fonte, ele vai ajustar toda a minha aplicação, toda essa parte de espaçamento. Agora, a gente vai deixar aqui essa top bar de lado um pouco. E eu vou voltar aqui. No lugar desse layout padrão, eu vou colocar aqui um outro flex. E vou colocar só o children lá dentro. Vem aqui, coloco o children. Vou fazer um import desse flex aqui em cima. E aqui, para minha top bar não ficar lado a lado com o meu children, que é o meu conteúdo que vai ser recebido para quem for chamar esse componente, eu quero colocar embaixo, então eu mudo aqui, ó, flex direction. Eu vou colocar aqui column, para ficar um abaixo do outro. Então eu volto aqui, meu conteúdo agora já está de baixo. E como eu estou usando minha top bar como fixed, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, um padding top de 15. Então, vou salvar. Meu conteúdo já jogou aqui para baixo. Então, eu posso ir aumentando aqui, ó, 25. Então, 35. Eu vou aumentando. Eu vou pôr 62, porque quando eu coloco um número que não está dentro daquele padrão, ele automaticamente transforma em pixels, tá? Então, aqui virou 62 pixels, porque no meu space aqui, 62 não tem. Então, eu poderia trabalhar também, por exemplo, 28. 28 é um número que existe aqui na minha lista. A gente fez o seguinte, de 62 para 28 deu um espaçamento maior. Por quê? 62 não tem na minha lista, 28 tem. Então, vamos pegar um número aqui, talvez 20. Vamos pegar um 20. Bom, ficou um espaçamento legal. E agora a gente começa a trabalhar todo o nosso conteúdo. Então, quem vai mandar nesse conteúdo da tela inicial é o quem? É minha index.js. Então, aqui a gente vai fazer todo o nosso código. Eu vou desmanchar esse heading aqui. Eu vou criar uma função aqui, pode ser um const cover recebe. Vou deixar aqui passando nada por enquanto. Recebe. Eu vou dar um return. Aqui eu vou colocar um box. E aqui dentro eu vou colocar um flex. Então eu vou importar esses dois elementos aqui em cima, tanto o box quanto o flex. E aqui nesse cover, como a gente pode ver, o meu fundo ele é cinza, mas nesse cover
eu estou utilizando um fundo branco. Eu vou colocar aqui também const bgcolo recebe hashtag FFF. E aqui, vou colocar no meu box um bgcolo. Vamos ver aqui, /flex, aprenda. Salvei. Ainda não apareceu porque eu preciso importar ele aqui embaixo. Então, /layout e aqui o meu cover. Salvei. Ele está aqui, aprenda. O que a gente percebeu aqui é que o meu espaçamento, o meu padding top, né, que eu fiz aqui dentro do meu layout, esse padding top de 20 vezes 16, ele está jogando 20 vezes 16, não. Se a gente procurar aqui o 20, que é 5 vezes 16, ele está passando aqui o meu espaçamento. Então, vamos colocar aqui 62px, tá? Ao invés. Então, aqui é 62px, a gente conseguiu ajustar o nosso tamanho. Para dar uma agilizada aqui na implementação aqui do nosso exemplo, nesse cover, como a gente já falou sobre as propriedades que a gente pode utilizar dentro do box do Flex, eu vou agilizar aqui o desenvolvimento e já vou colocar aqui o código final. Então, eu tenho que importar aqui o button, deixa eu vir aqui, adicionar, e o text. O button e o text. Eu vou salvar. Então, o que a gente tem aqui? O px, que a gente já sabe, que é o padding x e y. Então, é o px, ele vai estar na horizontal, e o py, o padding na vertical. E aqui eu estou utilizando 4 e 8, para smartphone eu vou zerar, e aqui eu estou utilizando 20. A minha largura é de 100% e aqui 1200, para eu trazer meu elemento assim como eu tenho aqui dentro. Então agora a gente começa a ter algo próximo o que a gente está implementando. Só falta essa espessura dessa fonte aqui, nós vamos ajustar. Para ajustar a espessura dessa fonte, a gente está utilizando aqui o font weight xbold. Eu não tenho essa configuração. E no meu tema, eu posso fazer um override e ter essa fonte xbold. Então, eu posso colocar assim, xbold 900. Então, eu salvo, a minha fonte ficou da espessura que eu quero. E agora, para a gente preencher essa parte aqui de baixo, onde vão ter todas as tecnologias, a gente tem aqui, são 3, 6, 7, 8 tecnologias, mais 7 tecnologias ocultas, que eu clico aqui e aparece. Essas imagens, eu poderia pegar aqui dentro do meu projeto, acessar essa pasta aqui, Public, e adicionar uma pastinha com todos esses ícones, todas essas imagens, para a gente inserir aqui na nossa aplicação. Mas para eu deixar isso de forma dinâmica, entra em cena aqui agora o Dato-CMS. Então, a gente já havia comentado no início do nosso projeto que a gente ia utilizar o Dato-CMS, que é um Headless CMS, para manipular informações que serão dinâmicas dentro da nossa aplicação. Porque o que pode acontecer? Eu posso estar no meu projeto aqui e começar a publicar conteúdos de outra tecnologia. E para adicionar esse conteúdo aqui dentro da minha aplicação e não precisar fazer um novo deploy, eu posso usar esse Dato-CMS, inserir essa informação lá e minha aplicação já está buscando essas informações lá do Dato-CMS. Então, aí eu vou acessar o site aqui agora, datocms.com. Vocês podem fazer o login, ele tem uma versão paga e uma versão gratuita, então eu estou nessa versão aqui de Develop, eu não tenho nada para pagar aqui de mensalidade. Então eu vou entrar aqui no meu dashboard. A gente tem algumas limitações nesse plano gratuito, mas ele já resolve muito bem para esse projeto aqui que a gente quer criar. Eu já tenho um projeto que é esse NIME. Esse NIME ele busca as informações aqui já dessa aplicação que a gente já tem desenvolvida. Então, essas imagens elas estão sendo carregadas através aqui do nosso repositório do Dato-CMS. Então, eu vou entrar aqui, clicar aqui no botão Enter Project. Aqui no meu usuário, aqui na direita, eu posso clicar e definir aqui configurações de localização e trabalhar no idioma português. Mas aí é da escolha de vocês. Aqui mais para a esquerda são todos os nossos models. São nossas entidades que a gente vai trabalhar para buscar essas informações. Então, aqui dentro de Technology,
a gente tem todas as tecnologias que estão sendo exibidas aqui nessa página inicial. Então, a gente vai fazer esse mesmo passo que a gente fez para a aplicação de demonstração, agora nós vamos fazer de forma oficial. Então, todas essas imagens, esse texto e aqui a forma se está visível ou não, nós vamos fazer isso aqui agora e configurar o nosso projeto também. Eu poderia utilizar outro tipo de CMS? Sim. Eu escolhi esse Data CMS justamente porque já tem uma documentação boa para integração com o projeto de Next.js e também pelo fato de ter uma configuração bem simples. Então eu fui mais pela configuração e também por ter um plano gratuito. Então eu vou deixar aqui paralelo, que a gente vai precisar, e vou voltar aqui para o meu painel de projetos. Então aqui no menu lateral, Projects, eu vou criar um novo projeto. Eu vou dar um New, eu vou escolher aqui Blank Project, eu poderia já seguir aqui de um Demo Project, e vou dar um nome aqui de Lucas Nime. Vai ser o mesmo nome do nosso projeto que a gente está usando para todas as plataformas aqui que a gente está utilizando no nosso projeto. Vou clicar aqui em Create Project. E aqui ele vai adicionar na minha listagem. Se eu clicar aqui, eu vou para as configurações de detalhamento do meu projeto. Se eu clicar na setinha, então o primeiro passo que a gente vai fazer, buscar o token, porque a gente vai precisar de integrar o dado em um momento para buscar essas informações e criar os nossos models, que a gente chama aqui, são os modelos, que são as entidades que vão armazenar essas informações. Como a gente quer falar de tecnologias, então eu vou criar uma entidade chamada Technology. Então eu vou clicar aqui nesse maisinho, vou dar o nome de Technology e vou clicar aqui em guardar modelo. Ele vai criar o nosso primeiro model aqui dentro e dentro do model a gente precisa adicionar as colunas. Então a coluna que eu vou ter, eu posso criar vários tipos de colunas aqui. Então para blog eu posso utilizar imagens, posso utilizar um texto estruturado e por aí vai. Eu vou criar um texto simples com uma linha única, vou colocar o nome aqui de name, que vai ser o nome da minha tecnologia. Então eu vou salvar, vou adicionar mais um campo aqui agora, adicionar novo campo, e agora eu vou clicar nesse quarto ícone aqui, Media. Eu vou colocar aqui um asset simples, então é uma única imagem, e vou colocar aqui logo, porque é a logo que eu quero utilizar, essa imagenzinha aqui. Então eu vou salvar e vou criar mais um campo aqui agora também. Então vou clicar aqui, ó, adicionar novo campo, e agora eu vou criar um booleano. Vou colocar o nome de Default Visible. Esse campo ele vai ter qual função aqui na nossa entidade, nosso model. Quando eu acesso a minha aplicação, ele exibe 8 ícones, 8 imagens de tecnologias. Então essas imagens têm o Default Visible igual a True e essas outras 7 igual a False. Então para a gente controlar isso, eu estou passando aqui, que é o que eu quero já exibir de início. Então já agora com a minha entidade, o que eu faço? Agora, como que eu faço para inserir essas informações? Até o momento a gente está configurando o nosso Data CMS e a nossa aplicação ainda não enxerga esse projeto. A partir do momento que a gente configurar tudo, inserir essas informações, a gente pode trabalhar a parte de configuração dentro da nossa aplicação, do nosso código-fonte, para buscar essas informações. Lembrando que a gente vai buscar utilizando o GraphQL. A gente vai aqui no menu, no topo, em conteúdo. Agora vai aparecer aqui esse model, que é o Technology, que eu acabei de criar. Então, clicando aqui agora, ele vai trazer uma visão vazia, porque eu não tenho nenhum registro. Eu vou clicar aqui, ó, criar novo registro. Ele já vai aparecer nome, logo e default visível. Foram esses 3 campos que eu criei ali no passo anterior. Antes de começar a criação, eu vou vir aqui, ó, da área de mídia, vou clicar e vou fazer o upload de todas as imagens que a gente precisa. Então eu já tenho uma pastinha aqui separada com todas as imagens. Eu vou selecionar todas as imagens, clicar aqui em Open. Então está carregando, eu vou esperar carregar para a gente finalizar. A primeira imagem que eu vou selecionar vai ser essa aqui do React. Então eu já selecionei essa imagem, vou colocar aqui, ó, react.js. Então se eu quero alterar um nome, por exemplo, colocar algum nome diferente aqui, é nesse momento aqui que a gente faz. Então tanto na hora de inserir, eu posso editar também futuramente.
Eu poderia estar utilizando um banco de dados que a minha aplicação conecta nesse banco e eu busco essas informações para não utilizar um headless CMS? Poderia. A vantagem é que aqui a gente já tem toda essa estrutura pronta. Eu não preciso fazer esse input dessas informações de forma manual, direto lá no banco, ou ter que criar uma página de administração dessas informações. Então eu coloquei aqui Default Visible, React.js e vou clicar aqui em guardar. Essa tradução não ficou muito boa, né? Era para se salvar. Então eu volto aqui agora, ele já vai estar na minha listinha. Vou clicar aqui para inserir mais um novo registro. Eu posso clicar aqui também nessa engrenagem e adicionar a coluna Default Visible. Ela vai estar aqui, ó, com um checkzinho. Vou clicar aqui em novo registro e eu vou acelerar o vídeo. Eu vou criar aqui todas as tecnologias que a gente vai utilizar, assim como a gente tem na nossa aplicação de demonstração. Pronto, agora eu já tenho as 15 tecnologias aqui já dentro do meu Data CMS. Eu posso utilizar essa função aqui de API Explorer. Então eu posso clicar aqui em API Explorer. E aqui eu posso utilizar a sintaxe GraphQL para trazer as informações. Então eu coloco aqui uma chave. E aqui ele tem um autocomplete. Então se eu quero todas as tecnologias, eu venho aqui, ó, All Technology, eu posso clicar nesse play aqui. Ele vai trazer só o ID. Então eu posso substituir, eu quero todas as informações e clicar nesse playzinho novamente. Aqui eu já busco todas as tecnologias. A partir dessa informação, eu vou utilizar lá dentro do meu código-fonte todo esse JSON para desenhar essa parte aqui que a gente está precisando. Então agora o que nós vamos fazer? Eu venho aqui em definições, aqui no menu lateral tokens da API, e eu vou clicar aqui, ó, Read Only API Token. Eu tenho já aqui a chave da minha API de leitura e a gente vai configurar num passo logo daqui a pouco. Eu volto agora para o meu código-fonte e aqui dentro de lib eu vou criar um arquivo chamado dato-cms. Esse arquivo ele vai ser responsável por manipular todas as informações. Então, buscar essas informações do dato-cms, eu vou chamar esse arquivo já tem todas as configurações e vai me retornar essas informações. A informação que eu quero é aquela de todas as tecnologias. Então, para configurar isso, nós vamos deixar esse token aqui, que nós vamos precisar daqui a pouco, e eu vou criar uma função. Para a gente utilizar a GraphQL, a gente vai fazer uma chamada HTTP, da mesma forma que a gente faz com uma API REST. A única diferença é que GraphQL ele utiliza somente o método POST. Então, toda chamada que a gente fizer, tanto para buscar essas tecnologias ou outro tipo de informação, nós vamos utilizar o método POST. E nós vamos passar no body, que é no corpo dessa solicitação, a nossa query. Essa query que a gente está executando aqui dentro de conteúdo de API Explorer, nós vamos passar ela também. E vamos passar também um header com um bearer com token. Então, esse token que a gente está vendo aqui na nossa tela, a gente precisa passar em toda a solicitação. Então, eu vou deixar ele pronto aqui. Primeiro, eu vou colocar duas variáveis que a gente vai precisar ter para fazer essa configuração. Vai ser const API underline URL, const e const API token. A API URL, qual que é que a gente vai precisar? Eu posso vir aqui e colocar dato cms next.js. Eu vou acessar esse link aqui, eu vou deixar na descrição também, datocms.com docs/next-js. Aqui ele explica para a gente como que a gente busca essas informações. Eu tenho um endpoint, né? Esse endpoint vai ser o https dato GraphQL, datocms.com, que é a minha URL, e meu token, eu tenho ele aqui já, eu vou copiar e vou colar aqui. Ao invés de deixar esse token fixo, porque eu posso ter um dato-cms de teste e um dato-cms de produção, eu vou vir aqui em .env.local e vou colocar uma variável chamada dato-cms read only API token e vou substituir esse valor por esse. E aqui eu coloco process.env. Esse novo valor que eu tenho aqui agora. Então, beleza, já tem essas duas variáveis, agora a gente vai utilizar ela na nossa solicitação. Aqui na documentação,
Nós vamos fazer uma chamada POST, tá? Uma chamada HTTP, e a gente precisa de um cabeçalho com uma autorização Better passando o nosso token. Eu já vou colocar aqui essa função que a gente está utilizando, que é a fetch-CMS API, e ela vai ser uma chamada fetch, passando a nossa API URL, que é essa aqui que está aqui em cima. O nosso método vai ser post e o nosso cabeçalho vai ter esse authorization, que é o Better, com o meu API token. E no meu body eu vou passar um JSON, um stringify, com a minha query e variáveis. Então, para chamar qualquer tipo de dados lá do meu dado CMS, eu uso esse fetch-CMS API. Então, aqui a gente vai criar o nosso método que vai ser o responsável por buscar essas informações. Então, aqui eu já coloquei a minha função getOutTechnologies, que é aquele retorno daquela query que a gente colocou. Eu vou vir aqui agora dar um export default e vou colocar aqui getOutTechnologies. Salvei. Agora eu vou buscar essas informações lá na minha home, aqui no meu index.js. E para buscar essas informações, as tecnologias, nós vamos utilizar uma função que é o getStaticProps. Então, toda vez que a gente fizer o deploy da nossa aplicação, ele vai lá no dado CMS, busca essas informações, monta a nossa home e já deixa ela pronta. Mas aí surge aquela questão, se eu adicionar novas tecnologias, como a minha página já está pronta, como que vai acontecer? Como que eu faço para atualizar isso? A gente vai utilizar uma propriedade chamada revalidate para fazer esse trabalho para a gente. Mas eu vou deixar aqui também na descrição um link explicando sobre essa parte de renderização no lado servidor. Então, eu venho aqui e coloco export const get static props. Eu vou passar aqui os parâmetros vazios, por enquanto não quero recuperar nada. E aqui eu vou deixar a nossa função async também. Então, aqui está uma função async e eu vou retornar o quê? Eu vou retornar um props que eu vou receber aqui dentro de home. Esse props eu vou passar uma propriedade chamada technologies. Vou deixar aqui um array vazio e aqui em cima eu posso recuperar essa propriedade e passar essa propriedade para o meu cover, que é onde vai renderizar essas informações. E aqui dentro de technology eu coloco const technologies recebendo getOutTechnologies. E eu preciso importar essa função aqui. Import from src barra lib barra dato cms. Eu coloquei CSM, eu vou colocar CMS. Deixa eu corrigir aqui. CMS. Corrigido. Vou dar um save all. Então, voltando aqui para a nossa home, esse Technologies eu vou passar ele aqui. Ou simplesmente deixar aqui, como é o mesmo nome. E aqui, abaixo de props, eu vou colocar a propriedade revalidate. E aqui em segundos, o tempo que ele vai dar um refresh na minha tela para buscar se tem novas tecnologias. Lembrando que esse revalidate ele só é disparado se um usuário tentar acessar essa página. Eu vou colocar aqui 120 segundos nesse revalidate e agora a gente já tem essas informações aqui. Então, no meu cover, eu posso recuperar aqui também o Technologies. Eu vou dar um console.log Technologies. Vou salvar, mas eu vou parar aqui a minha aplicação que estava sendo executada e dar um npm run dev novamente. Vamos acessar a nossa aplicação aqui agora, dar um inspect. Eu vou vir aqui em console, vou deixar somente info. Então, a gente já tem o nosso array. Agora é pegar esse array que a gente já está buscando lá do Dato e trabalhar aqui dentro da nossa aplicação. Já que eu tenho esse Technologies, eu posso vir aqui logo abaixo desse box e trabalhar aqui o technologies.map t recebe e vou renderizar todas aquelas imagens. Então é bem simples a gente trabalhar buscando informações de um headless CMS e trabalhar essas informações de forma dinâmica no nosso projeto.